Olá, muito bom dia. Agora são 7 horas e 30 minutos. Repita. 7h30. Estamos começando a edição do nosso Jornal da Manhã desta quinta-feira, dia 24 de novembro de 2022. Hoje, quinta-feira, estamos vivendo a Primavera Brasileira. Apresentação minha, Dilson Brevileri, juntamente com Gessner Dias e Ricardo Veiga, também na produção e edição. A direção geral é de Marcos Camanhães. Bom dia, Gessner. Bom dia, Dilson, amigos da Jovem Pan. Bom dia, Ricardo Veiga. Bom dia, Dilson, Gessner Dias. Bom dia, amigos da Jovem Pan. E hoje, no nosso Jornal da Manhã, nós teremos hoje, como todos sabem, Brasil na estreia da Copa do Catar. E hoje nós estamos com uma personalidade do nosso futebol brasileiro. Olha, ele explodiu tarde para o futebol aos 29 anos, mas mesmo assim conseguiu realizar o sonho de qualquer jogador de futebol: disputar uma Copa do Mundo. José Carlos de Almeida, o Zé Carlos, reserva de Cafu no Mundial da França de 98, o ex-lateral direito do São Paulo, é o nosso convidado especial neste dia de estreia da seleção brasileira no Catar, não é, Gessner? É isso aí, na Copa de 98, o Zé Carlos jogou uma partida como titular da seleção brasileira. Você substituiu, no caso, o Cafu, ele acabou substituindo o Cafu, que foi suspenso na partida contra a Holanda pelas semifinais. Conta como foi essa experiência vivida na seleção brasileira, e lembrando que o Brasil passou contra a Holanda nas disputas dos pênaltis. O Tafarel foi o grande herói daquele momento. Bom dia, Zé Carlos. Bom dia, um abraço a todos aí, né? Um momento único, né? Acho importante, né? Seleção, e é muito bacana você viver isso, reviver e ser lembrado, né? Porque você marcado numa época que só tinha craques, né? E você ter a oportunidade de disputar a Copa do Mundo. E eu que não tive a oportunidade de passar por base, fui fazer um teste com 21 anos, fui aprovado ali em diante, a história foi seguindo, né? Com um pouco de dificuldade, sim, mas sempre com empenho, com dedicação, e até que chegamos à Copa do Mundo em 98. Ô Zé, até para esclarecer para os ouvintes da Jovem Pan, você é natural de Presidente Bernardes, tá certo, né? Correto, isso, Presidente Bernardes. E até um ano a história conta, e nós estávamos conversando antes de chegarmos aqui nos estúdios, você estava desempregado, 1 ano e 3 meses antes da Copa. Conta um pouquinho para nós sobre esse momento teu na sua vida. É porque nessa época, antes de chegar num time grande, você faz contrato com um time pequeno. Time pequeno só tem no caso eu estava em São Paulo, só o Paulistinha ali, né? Se é a segunda, se é a terceira, acaba em junho geralmente, né? Antes do meio do ano já acaba. Aí você fica o resto do ano só esperando o próximo ano. Então eu estava antes de ir para Matonense, eu estava no Nacional, fui para Matonense, fiz um contrato até junho. E nós somos campeão paulista. Né? E acabou, eu fiquei desempregado. Até que veio a contratação do São Paulo quase um mês depois. Né? Então, dessa contratação do São Paulo, que eu fiquei esse tempo desempregado, até a Copa do Mundo deu 1 ano e 3 meses. Ou seja, aliás, antes, né? Eu falo Isso, um pouco antes. Foi em janeiro, antes. No começo de 97 ali. Se contar esses meses que eu fiquei desempregado indo para São Paulo, não dá nem 1 ano. Quando você fala campeão pela Matonense, foi pela a segunda divisão, é isso? Série A2, né? Série A2, Campeão paulista né? da Série A2 passou para a primeira divisão em 97. E quem que te levou para São Paulo? Eu nunca tive empresário, né? Nunca tive alguém que cuidava. Hoje é até importante você ter alguém, mas eu não tinha na época. Meu telefone tocou, era um ex-jogador do São Paulo, Alexandre Bueno. Ele acho que conhecia o Nelsinho, né? Nelsinho não, o Dario Pereira na época era o treinador. E pediu para atrás de mim tentar me localizar, porque ele estava interessado em mim. Foi aí que aconteceu. Ganhou Só a loteria. Só Deus, né? Pois é. Quando a gente fala da Copa de 98, a gente, não só a seleção brasileira, mas a gente sabe que naquela ocasião houve uma reunião de grandíssimas estrelas do futebol internacional, né? Uma Copa que trouxe vários destaques, entre eles a gente pode aqui dizer que o Ed van der Sar, o Jaap Stam, o Frank de Boer, o Edgar Davids, Patrick Kluivert, Dennis Bergkamp, da Holanda, Brian Laudrup, Michael Laudrup, da Dinamarca,
Aí sem contar também os próprios brasileiros, né? Tem o Tafarel, o Roberto Carlos, Cafu, o Dunga, Rivaldo, o Ronaldo Fenômeno do Brasil, Fabien Barthez, enfim, Não, uma o goleiro série. o Barthez era o da França, né? O goleiro francês, é isso. E você praticamente deu uma explosão de luz, né? Como você acabou de contar aí. Como é que era você entrar neste universo, encontrar? Você acabou encontrando, claro, várias estrelas, né? E só um detalhe, o Didier Deschamps, que é o treinador atual da seleção francesa, campeão do mundo, fazia parte daquele time que foi campeão diante do Brasil. E como é que era os bastidores, a movimentação lá no campo, lá na localização da Copa, você encontrar essas feras, saber que o melhor do mundo estava ali e de repente você estava ali também? Assim, é até difícil você explicar, porque mas eu sempre tive os pés no chão, né? Sempre fui uma pessoa muito simples, esse foi o segredo, né? Você não pode assim empolgar, porque você sai do nada para algo top dos top, né? Eu estava amatonense, às vezes nós tinha que esperar para ver onde nós íamos treinar, né? Saber se ia ter jogo ou não. Se o treino ou não, onde ir, achando o campo. E de repente, um ano depois, você está na Copa do Mundo, onde você... tudo ali servido, né? Tudo vem para você, né? É uma estrela, né? É um outro mundo, né? Eu confesso, eu não estava muito acostumado a isso, não, né? Eu sempre vivi minha vida normal, né? Aquela coisa toda. Por exemplo, quando cheguei no São Paulo mesmo, eu jogava, ia piscina, aquela coisa. Eu falei, não, vou piscina, não sou muito acostumado com isso, não. Eu vou dar umas voltinhas em volta do campo, porque para você regenerar, né? É importante. Eu me sentia melhor dar umas 5, 6, 7 voltinhas em volta do campo, transpirar um pouquinho, alongar e ir embora, né? Aí depois eu comecei a me enturmar e você vai, né? Começou a ficar metido. Metido, né? Você vai entrando na água também, mas é muito legal. É algo de outro mundo, cara. Para explicar isso E pra gente você olha para trás assim e fala assim, como valeu a pena, né? Você se dedicar, se empenhar, permanecer, porque para você chegar não é fácil. E tem um detalhe importante, não só você foi convocado, disputou a Copa, você é vice-campeão do mundo. Muitas vezes a gente não valoriza, mas o Brasil ele foi para a final. Sim, né? É um detalhe, né? É um detalhe que faz você ser campeão ou não. E outra, na realidade, no papel o Brasil era melhor. E futebol, só que o futebol permite essas causas, né? Nem sempre ganha o melhor. Não, e teve o lance do Ronaldo. Sim, que passou mal. Você chegou a vivenciar aquele momento, quer dizer, ele teve lá, passou mal. Sim, foi umas 5 horas antes de jogo, né? Eu vi ele passando mal. Como é que foi os bastidores ali ao Ronaldo, né? Teve uma convulsão? Foi um Arregou, tinha arregado. Foi um susto, claro, foi um susto no momento. Eu que entrei no quarto juntamente com o César Sampaio, que estava com o quarto com o César Sampaio do lado, nós fomos primeiro, né? Aquele alvoroço todo. Houve uma preocupação, sim, mas depois logo o Ronaldo voltou ao normal, foi para o hospital e lá ficou, fazendo os exames, né? E nós todos achamos que tinha acontecido alguma coisa, né? E alguma coisa grave, e nos exames não acusou nada, né? E nós... Estresse, né? Muita pressão. Né? Aí depois nós fomos pro vestiário, aquela coisa toda, depois de algumas horas, teve a preleção e sabíamos que o Ronaldo não ia pro jogo, porque não estava lá e já estava no hospital, só não sabia o que tinha acontecido. Aí como nós estávamos aquecendo já, né? Assinado até a súmula, fazer o quê? 40, 50 minutos para começar o jogo. Chega o Ronaldo, não, vou jogar, não deu nada dos exames, quero jogar. E ali colocaram ele para jogar depois, né? Aí rasuraram a súmula e onde estava o Edmundo, voltou ele. E foi pro jogo. E o Brasil não foi bem, mas eu sempre tenho comigo. O Brasil não jogou bem, não foi por causa do Ronaldo. Ele estava bem ali. E quando acontece algo assim, que nem aconteceu, a hora que apita ali, que você vai pro jogo, cara, isso some da tua memória, entendeu? Eu acho que o Brasil é tipo um Argentina esses dias atrás. Contra a Arábia Saudita. Entra como favorito, porque o Brasil era o favorito. Isso, era favorito. A bola da vez naquele ano, 98, era Brasil e França. Brasil e Holanda. Nós passamos pela Holanda, ficou tipo assim, o Brasil já é campeão. O brasileiro achava isso. A França não tinha nenhum título. Não, e chegou mal. Não chegou com força. Chegou meio que capengando. Então, o Brasil era tipo assim, 70% a 30%. A diferença, mais ou menos, pra vocês terem noção. Aí a França jogou bem, jogando em casa, o Zidane naquele dia feliz. E aconteceu. Perdemos. Agora, deixa eu fazer outra pergunta. Nós estamos falando de você convocado. E como é que foi trabalhar com o Zagallo e o que você recorda quando você foi convocado? Eu estava desempregado há 1 ano e 3 meses atrás, estou no São Paulo, de repente pinta uma convocação para a seleção brasileira. Boa pergunta. Olha, assim, eu vejo na minha história, claro, eu estava num momento muito, muito bom, sobrando no São Paulo, um momento muito feliz, tudo dando certo.
Mas não tem como você não ver a mão de Deus ali, cara, porque da forma como aconteceu, quando eu cheguei no São Paulo, tinha 3 laterais, eu era o 4º. Comecei a jogar no Sai Mais naquele mesmo ano, joguei menos brasileiro do que todos os outros laterais. Eu já recebi a bola de prata, o melhor lateral do Campeonato Brasileiro, né? Depois eu renovei por mais 3 anos no São Paulo, depois campeão paulista. Zé está num bom momento, porque quando vem a convocação, todo jogador já sabe se ele vai ir, se ele não vai ir. Já vem um recado, se ele está apto, se ele está bem. Se tiver com alguma lesão, alguma dor, alguma coisa, não vai convidar alguém machucado. Então, já foi aviso para o São Paulo que eu não ia. Né? E o Denilson, o Márcio Santos. E o Márcio Santos, na final, sentiu, não foi. Olha como é que é engraçado. Isso. Né? E aí eu já sabia que eu não ia. Claro, você recebe, você tem a esperança de ir, né? Mas ali você já desliga um pouco. Você veio a convocação, sabia que eu não ia. E qual não foi a minha surpresa? No último dia de treino, no recreativo, porque quando vai a Copa do Mundo, os clubes eles param uma semana, dão uma folguinha pro pessoal. Depois eles voltam a ficar só treinando. E nós ia pegar uma semana de folga. Nesse último dia de treino, eu estava no CT treinando com os demais, um rachão ainda. Daqui a pouco veio o recado. Zé, você acabou de ser convocado. Eu não acreditei. Né? Aí só veio repórter chegando no CT, aquela coisa toda. Isso era umas 16 horas, mais ou menos, daquele dia. Eu fui sair do CT 10 horas da noite. Né? Aí no rachão, o pessoal mandou eu sair fora. Eu falei, não, vamos brincar aqui, é só um rachão. Só. O pessoal me derrubou no treino, parou o treino, me derrubou e jogou eu fora do campo, para me provar que você se machuca aí, cara. É uma coisa interessante, foi muito legal. Então marcou muito para mim isso aí. Onde eu não ia mais, já estava certo que eu não ia, eu acabei indo, né? Onde o Flávio Conceição acabou sendo cortado naquele ano. Quer dizer, a sua ida para o São Paulo foi antes, porque você estava jogando a Matonense e a Matonense subiu da A2, foi campeã paulista e você brilhou, né? E, inclusive o técnico do São Paulo naquela ocasião viu o seu jogo, se interessou por você e mandou ir atrás de você. Mas antes de você ir para a Matonense, você jogou no São José, né? Eu fiz um teste profissional com 21 anos no São José. O treinador era o Emerson Leão. Ali que eu comecei a minha história no futebol. E o engraçado dessa história toda é que a gente percebe, aqui em Prudente, por exemplo, a gente tem o campeonato da Várzea aqui, né? Sim. Que não devia nem ser chamado de campeonato de Várzea mais, né? Porque tem um alto nível, tivemos uma final agora. Sim, sim. Você chegou a jogar aqui nesse campeonato amador de Presidente Prudente? Joguei vários anos, joguei pro Dream Team. O Dream Team. É o Master, né? Com o Nenê Medeiros. Nenê Joguei, fomos campeão aí, mas era quase só nós que eles davam, que era campeão aí. O futebol daqui de Prudente, esse amador, ele é forte, né? Forte. É uma guerra, é uma disputa acirrada, né? É muito acirrada. Gastar em proporção é a Copa do Mundo de Prudente. Deixa eu falar outra coisa para você. Hoje o Brasil estreia contra a Sérvia. Daquela tua estreia lá, fazendo parte de um elenco, como é que é? Porque o Tite falou recentemente que a estreia, né, é um peso, é o mundo inteiro olhando, vendo. O que você poderia falar para nós quando o Brasil estreou lá? Acho que foi até contra a Escócia. Se eu não me recordo hoje. Eu vou pegar aqui. E agora hoje o Brasil estreia. Como é que é o dia do jogador levantando por hoje, estamos estreando aí, você que viveu essa experiência? Cara, é uma tensão, mas é uma alegria, porque é o projeto de todos nós jogadores, né? Você quer estar lá, né? Mas eu falo para vocês, pode jogar 10 Copas do Mundo que as 10 vai dar um friozinho na barriga, não tem jeito. Porque você corre o sangue na veia, você é emotivo, você tem adrenalina, né? Você pode ver que eu vou dar um exemplo, você faz um treino, pode estar o maior calor que for, você perde meio quilo, 1 quilo ali. Se você fizer um jogo, a tensão, você perde 3 quilos, 4 quilos às vezes. Você fica nervoso. Então, engloba uma série de situações que só quem está ali. E outra, você sabe que o mundo está te vendo ali. Aquele jogo que eu joguei de estreia, eu fui convocado algumas vezes, mas nunca tinha entrado em campo. Meu jogo contra a Holanda, eu fazia 50 eu fiz as contas 52 dias que eu não jogava uma partida de futebol. Então, para o atleta é muito difícil isso. Fui campeão paulista 10 de maio, joguei dia 13 pela Copa do Brasil contra o Vasco e fui jogar um jogo, um jogo mesmo, uma semifinal de Copa do Mundo, mais de 50 dias depois do último jogo. Então só treinava. Então é muito difícil, né? A tensão é muito grande, mas você tem que se preparar. É uma série de detalhes. E outra, você está ali. Se você for mal, acontecer alguma coisa, você sabe que vai ser
criticado pelo país todo, né? Cair de pau todo mundo. É porque muito difícil, mas criticar jogador de futebol é fácil. Quero ver tá lá dentro para ver como é quero fazer, estar lá né? dentro e assumir a bronca, né? Pois é, com toda essa história, né? Ô, Você Adilson, que saiu. Vamos fazer um break agora? Vamos fazer. A gente volta já já com a entrevista com o Zé Carlos, aqui no nosso Jornal da Manhã. Jornal da Manhã pela sua Jovem Pan, agora são 7h51. Estamos de volta com a edição desta quinta-feira. Hoje tem estreia do Brasil na Copa do Catar e nós estamos recebendo aqui nos estúdios, na edição do nosso Jornal da Manhã desta quinta-feira, o nosso grande José Carlos de Almeida, o Zé Carlos, o reserva de Cafu no Mundial da França de 98, o grande ex-lateral do São Paulo, uma das estrelas do futebol brasileiro e orgulho aqui da nossa região, o grande Zé Carlos, que está aqui nos estúdios da Jovem Pan, sendo entrevistado comigo e também por grande Gessner Dias, que é um eterno apaixonado do futebol, né, Gessner? Eu gosto um pouco de futebol aí. Agora, eu estava só conferindo aqui, o Brasil estreou contra a Escócia mesmo, em 98, 2-1, gol até do César Sampaio. Depois teve aquele pênalti do Júnior Baiano no último jogo contra a Noruega, que todo mundo falou, não foi pênalti, o juiz está maluco. Aí depois uma câmera mostra que realmente o Júnior Baiano, ele acabou cometendo o pênalti. Sim. Mas eu gostaria que você falasse referente à estreia de hoje, né? Porque todo o Brasil para. Não sei se vocês até acompanharam, tem uma jornalista inglesa que mora no Brasil e ela colocou no Twitter dela que ela esperava que o Brasil perdesse essa primeira fase, que o Brasil venha a ser desclassificado nessa primeira fase, porque 2 horas antes o país para e o filho dela está na escola e ela vai ter que buscar o filho. Quer dizer, e ela foi infeliz, que ela fez um comentário desse e, no fim, as redes sociais, você sabe como é que é. Mas como é que está o ambiente nesse momento? Como é que você, daquilo que você viveu, você poderia falar para nós? Você falou, olha, é uma ansiedade, dá friozinho na barriga e tudo mais, e o Brasil entra como muito favorito. É a seleção mais favorita da Copa do Mundo, nas bolsas de apostas e tudo mais. Como é que você acha que tem que ser trabalhado isso? Não, isso você já vem vivenciando, né? Então, Aí só mais um detalhe, você considera o Brasil também o maior favorito para a Copa? Sim, no meu ponto de vista, sim. Vamos esperar o jogo de hoje, né? Mas, por exemplo, a dificuldade do Brasil que eu vejo, que eu vi na Argentina, é quando às vezes, você sabe que você vai enfrentar um adversário inferior, né? E automaticamente o seu cuidado você abaixa a guarda, a gente fala assim, né? Sapato alto. Uns usam sapato alto. E isso é que você dá uma afrouxada. Foi o que aconteceu, né? Com a Argentina, com a Sérvia, a Alemanha. Dá aquela acomodada. E o ser humano, quando você dá essa afrouxada, você não consegue desempenhar aquilo que você se prepara para. Que seleção? Vou enfrentar o Leão. Você vai com toda a fúria, você se prepara, toda a alternativa que tiver, você pensa e você se medita sobre isso. Quando tem uma seleção inferior, você dá aquela relaxada. Aí a seleção inferior entra que nem um leão para te enfrentar. E você não consegue reagir. Às vezes acontece isso. Então é comportamento humano. Então eu espero que o Brasil não tenha esse tipo de comportamento. Porque é muita vaidade, né? Tive no meio de um grupo assim que a vaidade aflora demais. Então, às vezes cada um quer fazer seu comercial, um quer aparecer mais que o outro, mas quando você está num grupo fechado, né, e com o mesmo coeso, com o mesmo âmbito, né, isso não acontece. E quando você tem comando também, né, às vezes você está num grupo de mais de 20 atletas, não é só o treinador. Né, você tem que ter jogadores ali que tenham a personalidade, que tenham caráter, que tenham aquele bom senso de que, como tinha o Dunga, né, no meu ponto de vista, na minha época. Você conviveu, né? O Dunga é um cara muito cabeça, muito, né, centrado, que podava muitas coisas, né? E o pessoal respeitava. E isso num grupo é importante. Espero que o Brasil tenha isso. Né? Mas vai dar certo, porque a expectativa de criar, se para o Brasil é um pouco de aquela ansiedade, imagina para a Sérvia. Né? Que é um time bem inferior, fazer, vou enfrentar o Brasil, vou enfrentar um dos melhores. Né? Imagina para eles. Né? Então o Brasil vai estar sempre em vantagem.
Os caras estão falando que a manada de zebra tá solta lá no Catar, né? Porque Eu acho que essas derrotas, né, Adilson, Zé, Ricardo, amigos da Jovem Pan, da Alemanha e da Argentina, acho que acendem um sinal de alerta para o Brasil, né? Por um lado até bom. Ainda bem que o Brasil está jogando por último, né? É. Podia ser o contrário. Né? E é uma expectativa a mais para o pessoal acordar. Eu tenho certeza que na pré-eleição vai rolar esse papo aí. Pessoal, acorda. Né? Futebol é 11 contra 11 lá dentro. Se bobear, não tem jeito mais. Então, para o Brasil foi até bom esses resultados negativos para ter um outro tipo de motivação, para não ter aquele acomodar, né, que às vezes acontece. Agora, deixa eu te falar uma coisa. Em 98, quando você substituiu o Cafu, eu lembro que, o Zé Carlos tem pouco tempo. Foi comentado, você sabe disso. Como é que foi o papo com o Zagallo? Então, quando acabou o jogo, o Zagallo... Eu digo assim, não, porque ele falou, vou te colocar. Não, sim, antes eu faço. Quando acabou o jogo, que antecedeu que eu ia jogar Perfeito, o próximo... entendi. Eu não lembro com quem foi que o Cafu levou o segundo amarelo. Eu não me recordo. Já busco aqui, já. Não foi com a Holanda mesmo? Não, a Holanda foi o meu contra jogo. a Holanda ele jogou. Mas o que... já no campo Antes mesmo... da Holanda. O Brasil, antes da Holanda, o então. Cafu levou o segundo amarelo. E o próximo jogo seria a Holanda. Sim. E quando estava acabando esse jogo, já no finalzinho ali que acabou, o Zagallo chegou em mim, Zé, se prepara que você vai jogar o próximo jogo. O qual seria a Holanda. Mas esse jogo que antecedeu a Holanda... As pernas tremeram ou não? Não. A grande dificuldade que eu sabia que eu ia ter é por estar muito tempo sem jogar. Isso, você falou, verdade. Não tem como. Ainda o pessoal falou, o Zé sentiu o jogo, não sei o que, eu senti o jogo. É um jogo normal, eu saí da Matonense para São Paulo, joguei, fiz a seleção. Isso não existe. isso não era problema. Não, quando você tem personalidade, e eu sempre treinei para isso, né? E você tá ali, você tem a mesma qualidade que os outros, né? E não tem essa de você e outra, já não era mais menino, né? O problema é que as pessoas não entendem, que quem está por trás do microfone, às vezes, não sabe que às vezes você fica 10, 15 dias e volta para treinar, para jogar, montar o campeonato. Enquanto você não jogar 2, 3, 4 jogos, você não atinge o seu ápice. E eu estava ali só treinando, peguei uma semifinal de Copa do Mundo, o time adversário, um dos melhores, voando. Eu tenho que apresentar o que eu acabei jogando todos os jogos no Campeonato Paulista. É difícil, não tem como. Eu estava jogando. Quando você entra para uma partida assim, não é fácil. Você fica bem limitado porque você não está no seu ideal físico. Você não vem jogando. É a retomada da aceleração, né? Porque não você tem como. acaba patinando um pouco. Você tem que jogar uns 2, 3 jogos para você. Tempo de bola, é uma série de detalhes que nem convém ficar explicando aqui, né? O Brasil ganhou da Dinamarca 3-2. Aí depois, então, o Brasil foi no dia 3 de julho de 98, nas quartas de final. Semifinal, ele foi pegar, então, a seleção da Holanda. Holanda, qual eu joguei. Você acabou jogando. Mas apesar de todas essas dificuldades, o fato de você ter ficado um bom tempo sem jogar, ali naquela ocasião e naquela época, que eu acredito que tenha mudado, muitas coisas mudaram de lá para cá, que os interesses voltaram para outros aspectos, mas naquela época ainda existia a verdadeira luta de conquista da nação, né? Do futebol brasileiro. Sim, né? sim. Então é o que você disse aí. Então havia uma união muito forte de um querer ajudar o outro e de todos fazer uma equipe que pudesse vencer. Diferentemente hoje, que se percebe que há um interesse muito mais de um alto jogador, de querer ele mesmo se autopromover, de que ele mesmo se aparecer, do que fazer com que o coletivo realmente apareça, né? Isso você conseguiu perceber. E já não existe tanto quanto existia naquela época que você teve oportunidade, né? Sim, naquela época tinha um outro jogador que era mais marrento, aquela coisa toda, e nós sabíamos quem era, um deles era o Romário, pode ver que o Filipão não levou em 2002. Estrela, né? Estrela. Faz questão, um exemplo. Às vezes tem jogador assim, isso acontece, isso aconteceu comigo. Que você cruza num vestiário, que você cruza num ambiente, às vezes ele passa e nem te olha, nem te dá bom dia. Você está entendendo? Eu falo, mas eu estou num grupo, né, dos melhores. Todo mundo junto. O cara passa perto de você, não dá nem bom olha. dia, cara. E, por exemplo, quando você chega no vestiário, tem que trazer as coisas tudo certinho, o roupeiro, porque já é normal isso, né? O roupeiro te leva a chuteira ali, não sei o quê. Aí se o roupeiro atrasa, não sei o quê, não leva dele primeiro, essas coisas assim. Cara, é um jogo de vaidade que às vezes que não devia existir. Mas o coração do ser humano é complicado, cara, quando começa a entrar essas coisas aí. Então, isso reflete dentro de campo. Às vezes num passe de bola, no eu querer fazer o gol, porque eu que vou sair na foto, né? Essas coisas não se vazam, essas coisas não se falam. Mas hoje eu falo porque eu sei que tem.
Né? Hoje, Tem principalmente... clube grande tem isso, às vezes, percebe. aquela vaidade que... Eu nunca vivi isso, né? Assim, eu quando cruzava a bola que saiu o gol, que era a minha função, eu vibrava, eu ficava mais feliz do que quem fez o gol. Porque o meu papel foi, né? Então é uma peça, é uma engrenagem, uma peça ajuda a outra. Só que tem vezes que num grupo, aquela peça ela quer ser o destaque. Vamos passar pro rádio? Só um detalhe, vamos dar um palpite. Não, mas peraí. Não, mas vamos passar no rádio depois, então a gente, se vocês quiserem, dá um palpite aí, quem está nos ouvindo. Qual que é o aí. palpite? Qual que é o palpite O Brasil e Sérvia. Para fechar no rádio, vamos lá. Qual Brasil e que é o teu Sérvia. palpite, Zé? 2-0. 2-0 2-0 Brasil. Eu vou de 2-1 Brasil. 2-1 também, 2-1. Eu vou de 3-2. Nossa, Adilson Breviléria. Nós estamos terminando o Jornal da Manhã na sua Jovem Pan, aqui em 101,7, com a entrevista especial do nosso grande jogador Zé Carlos, da Seleção Brasileira, que é daqui da nossa região, de Araxãs, Presidente Bernardes. Agradecer a sua presença, viu, Zé Carlos? Obrigado, abraço a todos os ouvintes aí, meu prazer enorme estar aqui com vocês. E a gente continua na Panflix, para você poder nos acompanhar pelo YouTube, no nosso canal YouTube. No YouTube a gente continua com a entrevista com o Zé Carlos. E esse é o nosso Jornal da Manhã desta quinta-feira, estreia do Brasil na Copa do Catar. Hoje o Brasil joga contra a Sérvia. Então vamos voltar aqui, recapitular os palpites. Os nossos palpites. Zé Carlos falou 2-0 para a seleção brasileira. Correto. E o 2-1. 2-1. 2-1. Eu falei 3-2. 3-2. Mas eu falei 3-2 para a Sérvia, tá? Ah, é? Ué, a Argentina perdeu de 2-1 para o Catar, então tudo pode acontecer. Tudo pode acontecer. Vai ganhar o bolão sozinho, então, né? Tudo pode acontecer. Mas, Zé Carlos, é o seguinte, uma curiosidade, que eu acredito que é uma curiosidade de todos que estão nos assistindo aqui pela Panflix. 98, a gente é uma outra geração, já estamos aí em 2022, já estamos vivendo outras histórias. Como é que é? Você ainda mantém um certo relacionamento, ainda existe o relacionamento com os jogadores, com a própria seleção brasileira? Você está me falando que vocês vão fazer um jogo agora pela paz em Moscou. Só não aconteceu ainda porque Moscou agora é muito frio, né? Extremamente frio. E só tem um estádio lá climatizado. Por ser final de ano, sempre tem eventos. Estão tentando encaixar uma data, era para ser dia 19, agora que passou, acabou não dando certo. Jogaram a data para o dia 10, estão tentando liberar o espaço lá, que é esse campo climatizado, né? Então a gente está nesse depender aí. Mas a gente sempre envolve, porque eu sempre viajei, às vezes, fora do país em missões também, levando a palavra de Deus, né? Eu já fui para mais de 18 países, Indonésia, África, tipo, mais 8 países. Às vezes Rivaldo vai, às vezes Giovanni vai, né? Então a gente sempre está se encontrando de alguma forma, ou através do evangelho, ou se não através do futebol, que é o que então, mas esse evento, por exemplo, é um mega evento, né? Porque você sair do Brasil... Paz, né? Como é que surge o relacionamento? Quem que organiza isso? Quem que faz a organização deste evento? Geralmente são pessoas envolvidas com a parte de espiritual, né? Que é a junta de missões, e coalizão, junta de missões, que eles organizam. Então eles direcionam para o pessoal aqui em São Paulo, que tem o contato, consegue contato com os jogadores que possam ir, não precisam ser evangélicos, é claro, né? Sim. Mas no intuito de você ir lá e promover a paz. Faz-se um trabalho lá de divulgação, com imprensa, com tudo. E por ser jogadores tudo renomados, de nome, de lugares de Copa do Mundo, né? Então eles conseguem fazer esses eventos. Parar o momento ali, né? E é interessante, então, né? aí o teu telefone toca... Zé, chegou dessa forma. Zé, um jogo para Moscou, vai Rivaldo, Bebeto acho que não vai, Roberto acho que não vai poder ir, Roberto Caio, acho que o Giovanni vai, não sei quem vai, Viola vai, uns 8, 10 Interessante, jogadores. né? Aqui, muito Então, interessante. Interessa? O bom é que tem um cachezinho ajuda, né? Isso que é importante também, né? Mas acaba sendo legal porque você faz o que você gosta, promove, estimula a paz, aquela coisa toda, porque se para ali no momento, né? Você revê alguns jogadores e acaba sendo bom para todo mundo, né? E o mais importante para o reino, né? Para o reino. Que Isso a gente acaba... algo tremendo, né? Que aí Deus vai honrar mesmo. Sim, com certeza. E só um detalhe aqui, a Suíça está jogando Camarões, do grupo do Brasil, 0-0. Agora, em cima do que o Adilson falou, e que, né, você está passando para nós, de ir para a Rússia, esse jogo, né?
essa ação humanitária e tudo mais. E você, nesse final de semana, tem uma experiência também, que você vai lá no Hulk, lá, Isso. enfim, né? Vai ter uma participação lá e você viaja neste sábado. Sim. E o bom, né, que você falou, né? A gente faz as coisas, de repente o telefone toca. Zé, quer participar do programa? Aqui é o diretor, aí falou assim, eu consegui o telefone, não sei com quem, não sei o quê. Eu falei assim, poxa, e eles ajudam também financeiramente. Então, é bom que você vá, mas não é nem essa parte que é o mais importante. Eu estava pensando ontem, falei assim, poxa, tantos jogadores, né? Mais renomado que eu, mais não sei o quê. Vai eu, o Zé e o Palinha, mas podia ser... Eu sei. Quantas pessoas não podiam ir lá? E a minha história vai ser a verdade, quem jogou uma só. Só tem um jogo, né? Um jogo só. Eu não quis falar do spoiler, né? É onde eu vou falar, que bom que eu vou falar a verdade, porque os outros lá vão tentar confundir, porque lá é uma parte que eu vou tentar adivinhar quem é o... Ele me contou do que se trata, né? Um jogo de perguntas, né? E tem só uma verdade ali, né? E com quem está a verdade? Palinha, Zete ou Zé Carlos? Vai estar comigo, a verdade que foi eu que só joguei só um jogo, né? Então, até isso, então... se você parar pra pensar, não tem muito, né? Você vê que... Porque se a gente fizer... Você lembra quem foi o técnico quando você foi campeão pela Matonense, que subiu da 2 para a primeira? Quem que era o técnico? Luiz Carlos Ferreira. Luiz Carlos Ferreira. O rei do acesso. Grande Luiz. Tava o Brida que jogou no Juventus. O Brida Meia, né? É isso, né? Aí entrou o Luiz Carlos Ferreira, nem sei por quê, porque estava tudo bem. O Brida foi meia quando jogou futebol e ele estava como treinador da Matonense. Que, na verdade, os caras acharam que ele não ia ter o técnico anterior, não ia ter um suporte para superar uma decisão para subir da 2, porque era uma guerra, né? Mas eu aqui no ar não vou falar mais, eu achei muito estranho. Eu como jogador, eu sou muito correto, não devia ter feito o que fizeram na época com o Brida, porque ele estava bem. Saiu, todo mundo assustou. Não, e a equipe toda entrosada com o Brida. Sim. Ele brigando, mas algum presidente achou que não ia. Passou. Aí você foi para o São Paulo, o técnico era o Dario. Dario Pereira. Pereira. Zagueiro, meia. Aí você foi para a seleção brasileira, o Teco Zagallo. Uma história estrondosa, tricampeão brasileiro em 70, enfim, né? Sim. É indiscutível a história do Zagallo. Dá para fazer uma enciclopédia de vários volumes. Certeza. Mas essa situação, a gente percebe, quem acredita em Deus, quem vê a presença de Deus, a mão de Deus agir, são coisas inexplicáveis, né? Então, né, hoje, por exemplo, está o Gerson falando que você vai ser convidado para participar do programa do Hulk no Brasil inteiro. De repente, do nada, vai lá, tá com o Zete, com o pessoal, Palinha. A verdade está com você. Né? Então, o que Deus quer? Que é o maior técnico do planeta, do universo, né? Ele está te escalando ainda. Eu vejo assim, que nem aconteceu da liberdade aqui, que nem aconteceu com o José, né? O José estava na prisão, acho que achou que foi esquecido, né? Mas no tempo e no momento certo, aqueles que andam com Deus sempre serão lembrados. Eu vejo dessa forma. Então, como você tem esse segmento, você procura ter uma vida, eu sempre procurei, logo já vem, né? Eu sei a minha conduta. Talvez você não sabe, talvez não sabe, mas eu sei como eu tenho vivido. E é o que Deus quer e é o que você consegue manter com Ele, né? Isso, então não abro mão. Não pode deixar. Não posso abrir mão disso. Então eu sei, e sei aonde eu quero chegar, né? Isso a gente, vou abrir até um espaço, a gente percebe o seguinte, que o Brasil é uma nação, eu acredito muito que vai ser exaltado para o mundo todo. Nós seremos exaltados, a nossa nação será exaltada por Deus. E esse é o momento que nós estamos caminhando para isso. Quem crê, que acredita em Deus, está vendo o que vai acontecer. Porque mentiras, roubalheira, falcatruas, todo um esquema que está montado, que está acontecendo aí, não é de Deus. Com certeza não. E nós temos ainda um presidente que sempre colocou Deus acima de todas as coisas. Né? Brasil acima de tudo e Deus acima de todos, né? Então, Deus tem alguma coisa especial para nós, que você percebe que quando Deus age, não tem coisa que possa impedir, né? E outra coisa, não se cai uma folha da árvore sem a permissão de Deus. Deus não perdeu o controle de nada. Nada. Então, nós que achamos, né, temos que estar fiel a isso, é o que vai acontecer. Através de algo inferior, Deus faz algo maior ainda, totalmente que nem imaginamos. Ele é o dono do universo, criador de todas as coisas, né? Com certeza. Olha, a bola rolando aqui, a Suíça faz 1-0, um resultado importante para a Suíça contra Camarões, aperta o Brasil, aperta a Sérvia hoje. Agora, diante dessa parte espiritual que você está falando,
Eu tive a oportunidade hoje de buscá-lo lá no teu sítio, né? Nós conversamos ontem, temos conversado, o Ricardo tem participado também. E você falou, pô, você veio de Prudente, né? Que ele teve um acidente com o carro, né? Não com ele, o carro deu PT, deu a perda total, tal. Falei, não, eu vou te buscar. Então eu levantei hoje 5 e pouquinho, fui lá para Araxãs. E até o Zé falou, pô, tá dando trabalho. Eu falei, não, tem que ter história para contar. se não tiver isso, não tem história para contar. Só explicar que às vezes os ouvintes falam, pô, o Zé capotou o carro. Não. Passando a lombada, o celular escorregou. Foi um acidente com o carro, não Fui pegar o celular e era uma rua estreitinha, encostei, tava 20 por hora. Como acionou os 2 airbags, né? E aí isso acaba dando PT. É por isso que eu até falei, não foi nada com o Zé, foi ali no carro, tudo, enfim, mas tá bem, tá tranquilo, não foi nada demais. Eu só tô registrando porque eu fui lá e ele falou, tá, eu falei, não, se não venho até aqui, não tem história para contar, eu vou ter, ó. E até diante do que você tá conversando com a Dilce, essa parte religiosa, essa parte espiritual, você mora lá no sítio lá. Eu fui lá, uma bela propriedade e tudo mais. O que eu quero falar com isso? Você poderia morar na cidade, num local mais movimentado, até conhecer a filha dele e o filho. Como é que é? Por que essa opção? Até antes também, apenas complementando ainda na pergunta, que eu falei teus familiares, irmãs, pai, mãe, não, eles estão morando fora, né? Moram em outra cidade, em São Paulo. Como é que é você? Por que essa opção? É o gosto mesmo, né? Porque eu nasci no sítio, né? Eu nasci na roça. Eu lembro que eu andava... Hoje não, obrigado a passar a condução, pelo menos na porteira ali, né? Antigamente eu andava 3 km até chegar na Araxãs. Porque da onde eu morava até chegar na estrada era quase 1 km. Mais 2 de estrada e aí não era asfalto, né? Então a gente ia a pé. Então, é os traços, é a origem, né? E eu fiquei com isso, né? Pra ver que eu sou sempre... Eu posso estar no melhor dos melhores, que eu sempre vou ser essa pessoa simples. É coração, é berço, não tem como explicar, né? Então, ali, quando eu estava no São Paulo, eu comprei ali, eu fiz um lugarzinho... Eu preparei um lugarzinho ali, né? Bacana, o jeito que eu queria, né? E eu tô ali no momento, claro... me é favorecido por eu estar ali, mas a hora que der uma clareada, algo que eu estou esperando acontecer, primeiro ao instituto que eu tenho um instituto, né? A logística vai me atrapalhar um pouquinho, então claro que eu vou sair dali e vou estar num lugar mais adequado, mais da cidade, né? Eu estou ali porque a correria está grande, mas não está muito ainda. A hora que apertar um pouco, aí eu sou obrigado, porque senão a logística para mim fica ruim. Aí eu vou deixar ali só como descanso. E no seu dia a dia você... tem um trabalho, um projeto, onde você vai em Teodoro Sampaio. Isso, né? Conte um pouquinho para nós. Eu sou coordenador no projeto lá de formação de atletas, qual foi convidado, né? Em Bernardo eu tenho uma participação ali no instituto, que a gente fez uma parceria com a prefeitura, mas não dou aula por enquanto. Eu sou através das empresas que estão comigo, que me mandam material, alguma coisa quando precisar. Mas eu tinha aí umas também, mas resolveu parar lá por enquanto, por causa de política, né? E eu estou indo 2, 3 vezes por semana em Teodoro, um projeto de formação de atletas com 60 crianças lá. Muito bacana, muito bom. É algo que eu gosto de fazer, né? Que eu vivi a vida toda, né? Então é sempre bom você estar com jovens e passar algo para eles e estar ocupando eles também, né? É legal, isso é gratificante, né? E você tem uma história legal, uma história importante, né, dentro do futebol, do cenário nacional, né? É marcante e a gente tem que ressaltar, né, Zé? Destacar isso daí. A gente estava até falando da valorização do profissional, né? Da história de vida que você tem. Eu até, quando eu dei a sugestão aqui para o nosso editor-chefe, o Ricardo, falei, pô, poderíamos chamar o Zé Carlos, né? O Zé Carlos que jogou uma Copa do Mundo, está aqui próximo da gente, né? Sim. É esse tipo de valorização que nós temos que ter. E só mais um detalhe em cima dessa valorização que a gente estava até falando de Bernardes, da região, da República Federativa de Santo Anastácio, de Presidente Prudente, né? E o teu contato com São Paulo? Por exemplo, o Barcelona é um time que, mesmo o Roberto Dinamite, acho que fez poucos jogos lá. Infelizmente, hoje ele está doente, mas quando tem uma data especial, eles convidam os jogadores do mundo inteiro. Sim. O futebol do Brasil dizem que peca muito. Demais. E tem ainda algum contato do São Paulo com você? Alguma data que falou, Zé, vem aqui pro Morumbi, vem assistir um jogo, você tem uma entrada franca? Assim, eu tenho no Morumbi, quando quiser ir lá para assistir os jogos, eu consigo, né? Levar mais 1 ou 2, isso aí não tem problema. Mas no nosso país, a cultura do nosso país, você não tem o reconhecimento.
Você saiu do clube, eu saí no clube no São Paulo, aconteceu tudo. Eu entro lá, as portas são abertas, mas muitas vezes são as pessoas que estão ao redor. Um exemplo, vai ter um evento, aí eles dá pro João, pro Paulo, pro Pedro organizar. Paulo e o João e o Pedro vão organizar e vão chamar aqueles que estão ao redor dele no momento. Entendi. O Zé tá lá em Prudente, em Bernardi, tá lá, eles não lembram. Entendeu? Eles fazem, vai ter um jogo comemorativo, né? Eu vou para vários eventos que alguém lá de São Paulo for promover. Esse alguém vai chamar alguém do meio deles. Mas o Zé foi um dos poucos que estava no São Paulo que disputou a Copa do Mundo, não sei o quê. Mas para eles o que menos importa. Tipo politicamente. Às vezes você está num lugar que às vezes sabe da tua imagem, sabe, mas a coisa não funciona. Fala, poxa. Aí o outro de fora, né, outra cidade vê você e vai buscar você na tua cidade e valoriza você. Tá certo. Acontece, é normal isso. O nosso país, infelizmente, é assim. Muito bem. Beleza? Então tá bom. Só para encerrar então, Zé Carlos, só para pegar um gancho do jogo de hoje, quem você considera, porque o Brasil era muito dependente do Neymar. Sim. E hoje em dia todo mundo está falando que não é mais só o Neymar. Você tem o Rafinha, você tem o Paquetá, você tem o Vini Júnior, e você tem o Casemiro ali como volante, que é um cara também muito experiente. Como é que você avalia essa seleção brasileira? Você acha que é realmente uma das melhores dos últimos anos? E o que credencia, né, esse momento do Brasil aí com o Tite? Eu vejo assim, o futebol brasileiro perdeu um pouco a sua essência, porque o 1-1, mano a mano, sempre fez a diferença no futebol, né? Com os jogadores Ronaldo, Romário, o próprio Ronaldinho Gaúcho. Nós tinha acabado um pouco isso. Porque hoje o futebol, parece que o campo ficou pequeno, né? Tem pouco espaço para se jogar. E com jogadores que nem o Rafinha, o Vinícius Júnior, não há esquema que prende, porque você no individual, no mano a mano, você vai criar uma situação o qual você saindo, clareando alguma coisa, você é obrigado a abrir, né? Contrário, quando você pega a bola, você já abre o braço e fica caçando alguém para tocar, para fazer uma tabela. Se não tiver uma tabela, não funciona. Com esses jogadores, não precisa ter uma tabela. E onde o Brasil sempre teve um diferencial. Então eu vejo que esses jogadores, né, não estou falando nem do Neymar, né? Eu sei. Então hoje para mim o Vini Júnior é um dos grandes, porque pela força que ele tem, pela arrancada, pela explosão que ele tem. Se ele aproveitar isso, se ele estiver bem, eu tenho certeza que ele vai somar muito. Não estou nem falando do Rafinha também, né? Eu vi uma entrevista do Lothar Matthäus, né, que foi da Alemanha, jogou 5 Copas do Mundo, ele critica um pouco o Neymar, né? E ele elogia muito o Vini Júnior. E o Brasil é interessante, o Rafinha pé esquerdo na direita. Sim. E o Vini Júnior pé direito joga no lado esquerdo. Mas o Neymar é aquela coisa, né? Formação, educação. Ele traz para si algo... Eu não curto muito, não gosto nem de falar, porque eu estou falando... Claro, mas é isso que acaba pegando. A conduta dele, não é só eu, mas a maioria não... E ele não aprende mais, porque não aprendeu até agora, né? Infelizmente. Agora, eu prometo que é só para encerrar. Hoje o treinador tem uma dúvida. Se ele joga com o Casemiro e o Fred, que era um meia, hoje está mais como volante ali, ou se ele joga com o Paquetá. Aí é um time extremamente ofensivo, que é o Casemiro, Paquetá, que é um meia, faz centroavante, Rafinha, o Neymar, o Richarlison e o Vini Júnior. Você colocaria o Fred, que não é tão volante assim, mas joga ali, ou você colocaria o Paquetá? Talvez o Paquetá, para ser um jogo um pouquinho mais ofensivo. O time vai ser muito ofensivo, hein? Não, eu gosto. Né? O Adilson está aqui e gosta de futebol também, sim, né? Mas o Brasil, quando entrava em campo, não entrava preocupado com o adversário. Sempre o adversário, ninguém está preocupado com o Brasil. Né? E ultimamente nós entrávamos meio que preocupados, né? Por falta de qualidade. Agora nós temos qualidade, vai continuar, né? O futebol é jogado. Eu sempre penso assim, né? Claro, você não pode bobear, mas o futebol tem que ser jogado. E o Brasil tem qualidade para isso. Vai ter meia Sérvia? Né? Você tem que respeitar, temer jamais. Que diz o time de 70, né? Que você tinha 5 camisas 10 ali, Tostão, Rivelino, Gerson, Pelé. É que você às vezes passa a função, o jogador brasileiro às vezes, quando você já vem da base, porque que o lateral nunca reclama que ele tem que ir, cruzar, voltar e cobrir o espaço, porque ele treina para isso. Né? E às vezes tem jogadores, o atacante, se eu voltar até o meio, não sei, não, mas então treina para isso. Né? Então muito não se faz função porque
não se determina. Se você cumprir regras, lá fora se faz, por que o brasileiro não pode fazer? E só um detalhe, no time de 70 era Clodoaldo e Gerson, Jairzinho, Rivelino, Tostão e Pelé. Eu digo assim, todos eram um jogador. Eu acho que quando tem um bom jogador, o craque, se der para colocar todo mundo, tem que colocar. Sim, só que naquela época você percorria 4, 5 quilômetros uma partida. Hoje é 11, 12, 13, depende, né? Mudou um pouco, mas se percorre mais, você se transe mais. E o atleta é capaz de fazer isso, né? Mas beleza. Então, agradecendo aqui ao Zé Carlos pela sua presença aqui na Jovem Pan FM de Presidente Prudente. E para você, ouvinte, que também nos acompanhou, muito obrigado pela sua audiência e também pela sua visibilidade aí no canal da Panflix. Gessner Dias. Forte abraço, uma satisfação participar, Zé Carlos. Obrigado aí por ter aceito o convite aqui do jornalismo da Jovem Pan. Muito bom, gratificante tê-lo. Sucesso para você. Obrigado para nós, eu que agradeço. Né? É sempre bom falar, né, de esporte, futebol, ainda mais de Copa do Mundo na estreia de hoje. Obrigado pela oportunidade e aos ouvintes aí. Um abraço a todos vocês. Sucesso. Sucesso, Zé Carlos. Obrigado. Bom dia a todos.